Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 74. Disse ele: Senhor, muitos rodeiam a fonte, mas ninguém entra na fonte. Já no início da era cristã, lamentava o grande Orígenes de Alexandria que muitos falassem do Cristo e poucos se cristificam. Muitos sabem que existe uma fonte de águas vivas, poucos bebem dessa água. Este mesmo fenômeno, aliás, se repete no mundo inteiro. Quase toda a Ásia conhece a sabedoria de Buda, de Krishna, de Lao Tse. Muitos admiram as 4 verdades nobres, a Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, e poucos descem à profundeza dessas fontes de sabedoria vivenciando-a. Quase todo o Ocidente, europeu e americano, se diz cristão. Muitos leem os evangelhos, fazem sermões, conferências e escrevem poesias sobre os ensinamentos de Jesus. Mas quantos orientam a sua vida pelas grandes verdades do Cristo? É fácil andar ao redor da fonte, espelhar-se em suas águas, contemplar a sua limpidez, sem beber uma gotinha das suas águas vivas. Difícil é descer às profundezas da fonte, beber da sua vida e vitalizar com ela todos os setores da vida. No colóquio com a samaritana, Jesus disse: Se tu conhecesses o dom de Deus e aquele que te fala, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, e essa água se tornaria em ti uma fonte de águas vivas jorrando para a vida eterna. No princípio, as águas parecem fluir de fora para dentro de nós. No fim, porém, verificamos que se formou dentro de nós mesmos uma fonte de águas vivas, que nós mesmos somos uma nascente, e então essas águas jorram de dentro para fora, beneficiando também os outros. Ninguém pode ser beneficente antes de ser benevolente. Ninguém pode fazer bem aos outros se não for bom em si mesmo. Ninguém pode fazer transbordar as suas águas se não tiver plenitude delas. Somente a plenitude interna é que pode transbordar externamente. Somente a consciência mística pode transbordar em vivência ética. Quem não descer às profundezas da fonte perde o seu tempo em rodear a fonte. Aforismo 75. Disse Jesus: Muitos estão diante da porta, mas somente os solitários é que entram na sala nupcial. A suprema experiência espiritual aparece sempre na forma de núpcias místicas com o divino esposo. A alma humana é como uma virgem que se entrega totalmente a Deus. Muitos desejariam celebrar essas núpcias divinas, mas não conseguem cruzar o limiar da porta que conduz ao interior desse tálamo místico. Que é que os impede se estão diante da porta? Por que não entram? Por que não se entregam ao divino esposo? Qual é o seu obstáculo? O seu obstáculo é a sua falta de solidão. Não são almas suficientemente solitárias. Andam macomunando com outros amores. Não são almas virgens, puras. Estão cheias de desejos e compromissos profanos. Não são monogâmicas. Vivem nas poligamias do ego. Os que entram na sala e celebram as suas núpcias divinas são as almas solitárias, as que disseram adeus aos amantes mundanos, que se afastaram dos ruídos da multidão, perderam de vista todos os litorais da sociedade e todas as praias dos interesses do ego, e se deixaram empolgar pelas ondas bravias dos mares de Deus. Todo o homem realmente espiritual
verifica que a sua solidão aumenta na razão direta da sua espiritualização. O homem profano é rodeado de muitos, o iniciado é cada vez mais isolado, até que a sua solidão atinge o cume do Everest, onde a alma se encontra com Deus em total solidão e silêncio, em absoluta nudez espiritual. Nem pai nem mãe, nem filho nem filha, nem esposo nem esposa, nem amigo algum nos pode acompanhar nesse último trecho da nossa jornada à silenciosa divindade. A alma sós com Deus. Na razão direta que o homem se espiritualiza, mais se incompatibiliza com a sociedade em que vive. Os assuntos dos seus amigos de outrora não o interessam mais, e o que o interessa não interessa aos outros. Quanto mais um homem se aproxima de Deus, mais se distancia dos homens que não se aproximam de Deus. Mas, por outro lado, o homem espiritual encontra o seu mundo de afinidade interior 1000 vezes mais belo que todas as sociedades profanas de outrora. Ele vive na comunhão dos santos. Também na vida de Jesus aparece essa progressiva solidão. No domingo de Ramos, milhares de amigos o ovacionaram. Na Santa Ceia ainda são 12. Pouco depois, 11. No Horto das Oliveiras, são apenas 3 que acompanham o solitário sofredor. No Calvário, só lhe resta um dos seus discípulos, e deste único discípulo fiel, Jesus se desfaz, entregando-o à sua mãe. E assim, em total solidão e desnudez, pôde ele dizer: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Muitos estão diante da porta, poucos entram no interior do santuário. São os grandes solitários. Aforismo 76. Jesus disse: o reino é semelhante a um negociante que possuía um armazém. Achou uma pérola e, sábio como era, vendeu todo o armazém e comprou essa pérola única. Procurai também vós o tesouro imperecível, que se encontra lá onde as traças não se aproximam para comê-lo, nem os vermes o destroem. Esta parábola, referida a algo diferente por outros evangelistas, focaliza a ideia central de todos os ensinamentos de Jesus: procurar o reino de Deus, mesmo à custa de todas as outras coisas do mundo. Tudo que fascina o ego humano são apenas quantidades ilusórias, ao passo que a única qualidade verdadeira é aquilo que o Mestre chama a única coisa necessária: o reino de Deus, que está dentro do homem, mas é um tesouro desconhecido ao profano. As verdadeiras pérolas materiais nascem dentro de umas conchas no fundo do mar. Para apoderar-se de uma dessas pérolas, deve o homem arriscar-se a um mergulho nas profundezas do mar. Para descobrir a pérola do reino que está nas profundezas da alma, deve o homem mergulhar profundamente dentro de si mesmo. Deve perder de vista todas as praias e litorais do mundo externo, a sociedade dos homens, e arriscar-se a submergir na tenebrosa solidão de Deus, em busca da luz, da pérola, da verdade. Mas, como uma única qualidade real compensa todas as quantidades ilusórias, o homem que descobre o reino de Deus não perde nada, perde nulidades para ganhar a realidade. Para que o homem possa adquirir tão grande riqueza, deve ele, acima de tudo, adquirir uma nova visão, uma espécie de introvisão ou ultravisão. Quem só vê com os olhos do corpo ou da mente, mas não tem o olho simples do espírito, não sabe dar valor à pérola preciosa e prefere o seu armazém de futilidades ao tesouro imperecível da alma. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.